que semana, né, acho que o mercado ali todo de olho em relação a dados de inflação, depois eu vou me aprofundar um pouco mais com você, mas eu queria entender esses dados divulgados de deflação lá na China. Se você acredita que ele deixa mesmo em alerta essa atividade econômica mais fraca, toda aquela conversa que a gente sempre tem aqui, né, em relação à recuperação da China muito mais lenta do que se previa e, inclusive, com uma expectativa de que não alcance exatamente ali o patamar de 5% de crescimento este ano. Paula, eu tenho dito e redito várias vezes aqui nesse programa, desde o começo do ano, que a China tem pouca chance de atingir os 5% e que a retomada da China, após as sanções pesadas que o governo teve em termos de atividades comerciais, atividades industriais durante a pandemia, seriam extremamente impactados e que demoraria muito tempo para a China voltar e reativar todas as suas cadeias produtivas. Além do mais, a China passa por um processo muito sério de endividamento, com um elemento muito importante dentro da matriz, né, da formação do PIB, que é o consumo. A população chinesa tem salários muito, muito baixos e foram mantidos baixos por muitos anos, muitas décadas, para incentivar a transição de investimentos diretos, né, de outras áreas do mundo para a China, como o polo produtivo e manufatureiro do mundo. E por essa razão, o governo chinês manteve esses salários artificialmente muito deflacionados. Isso agora cria um problema, porque a China cresceu, ela não tem tanta demanda externa como ela tem de produção, né? Existe um que a gente chama de economia de glut, a gente tem bastante produto e a demanda permaneceu igual ou está num processo de arrefecimento. Então, o que acontece é que existe a necessidade de consumo interno, coisa que não há na China. Então, em função de uma série de atividades, inclusive redução de taxa de juros, de juros básicos na China, nós notamos que mesmo com esse tipo de atividade procíclica, a gente não vê um consumo que seja uma das bases de formação do PIB da China. Portanto, nós esperamos, sim, uma queda em torno de 0,2, 0,3 de inflação, ocasionando uma deflação, desculpem, de 0,2, 0,3 e uma perspectiva de estagnação aí. É muito difícil você conseguir fazer o país crescer quando não existe consumo interno e, ao mesmo tempo, existe um arrefecimento da demanda internacional por produtos e totalmente manufaturados. Você tocou em pontos importantes, eu ainda quero aprofundar um pouco mais sobre isso, depois falar um pouquinho mais sobre essa questão da dívida, mas entender, né, nessa sua visão, quais os impactos que o Brasil pode, no caso, sofrer diante deste cenário que você trouxe agora da China? Tem 2 pontos para o Brasil, tá certo? E eles são menos traumáticos como para outras partes do mundo, por exemplo, os Estados Unidos e Europa. Mas para o Brasil, a questão é uma demanda expressiva em queda de minério de ferro, porque não está havendo o mesmo ritmo de construção civil, nem para casas, nem obras públicas, e isso então impacta diretamente a nossa indústria de produtos metálicos, de ligas, etc. Isso é um problema para o Brasil. Em segundo, mas menos preocupante, é a questão do agronegócio, tá certo? Não é que as pessoas vão comer menos, mas existe, né, uma menor demanda por produtos agrícolas e a formação de estoques na China, uma vez que preços caíram. Isso também alimenta uma redução da inflação de alimentos no mundo e inclusive no Brasil, que a gente já viu, né, que tirando os núcleos analisados, quando a gente olha separadamente o gênero alimentação do IPCA, ele vem caindo e vem caindo forte, o que é um alento positivo para a nossa economia e principalmente para a camada mais pobre da população, né, que tem grande parte da sua renda que é utilizada para o consumo desses bens.